nosso grupo vai falar sobre a tomografia de emissão de pósitrons de ressonância magnética para avaliação de doenças cardíacas. Esse aqui é o artigo que foi usado para a gente fazer esse seminário. E aqui é o nosso grupo. Então, antes de começar a falar um pouco sobre a prática desses dois métodos de exame, nas avaliações de doenças cardíacas, vou falar um pouco separadamente sobre o que é a PET-RM. Então, a PET-RM é a fusão da tomografia por emissão de pósitrons com a ressonância magnética. A ressonância magnética ela é um exame de diagnóstico por imagem que funciona através da criação de campos magnéticos e pulsos de radiofrequência. Ela apresenta uma boa resolução espacial, que permite avaliar estruturas anatômicas das partes moles com excelente contraste. E o PET ela é uma tomografia por emissão de pósitrons, como já falado anteriormente, que ela é também um exame de imagem, onde ela utiliza radionuclídeos que emitem um pósitron no momento da sua desintegração. E eles são detectados para formar imagens do exame. Esse tipo de exame ele permite a detecção de alterações metabólicas, mas ela apresenta uma resolução espacial limitada. Para a gente entender um pouco melhor como funciona a PET, a gente separou um vídeo. Então, a PET ela usa marcadores radiofarmacêuticos. Nesse caso, é o fluorodeoxilicose, o FDG, que ele é injetado na corrente sanguínea do paciente, onde esse marcador radioativo ele vai se acumular nos tecidos que possuem uma alta demanda de energia, principalmente os tumores. O FDG se move dos vasos sanguíneos para as células tumorais, onde ele decai dentro dessas células tumorais, emitindo um pósitron. Esses pósitrons eles reagem com os elétrons próximos em uma reação de aniquilação, e onde eles produzem um par de raios gama em direções opostas. Esses pares de raios gama eles são detectados pela câmera gama no scanner PET e podem ser visualizados pelo PET scan. Então, a gente vê que, sendo assim, a junção desses dois métodos, ele consegue um importante estudo funcional através do PET, com um excelente detalhamento anatômico por parte do RM, no caso, a tomografia por emissão de próstons junto com a ressonância magnética. E existem cerca de 3 maneiras da integração desses dois métodos, e uma delas é por aparelhos híbridos, onde, por meio de sistemas completamente integrados, ocorre a aquisição simultânea das imagens do paciente em uma única mesa de exames. Falando agora sobre o uso da PET-RM para avaliação de doenças cardíacas, essa aquisição simultânea dos dados permite uma quantificação não invasiva para avaliar o metabolismo do miocárdio e o fluxo sanguíneo, juntamente com a avaliação anatômica e caracterização tecidual em várias doenças cardíacas, onde algumas delas são as principais causas de morte e sobrecarga de doenças em todo o mundo. Então, sobre a PET cardíaca, como eu já falei anteriormente, são usados marcadores radiofarmacêuticos. Esses em específico, para a PET cardíaca, eles são usados para avaliar a perfusão, o metabolismo, a inervação, inflamação em várias condições cardíacas.
Em geral, os marcadores PET eles são rotulados com emissores de prótons de curta duração. São produzidos por um ciclotron, um gerador. A PET é aplicável em quase todos os pacientes devido a menos efeitos colaterais dos rastreadores e exposição mínima à radiação. Sobre os rastreadores radiofarmacêuticos, eles podem ser de dois tipos: os marcadores de viabilidade, que é o fluordesoxiglicose, o 18-FDG, e os marcadores de perfusão, que é o rubídio 82 e a amônia marcada com azoto. Agora falando sobre a PET para cardiomiopatia isquêmica. Só uma revisão do que é a isquemia cardíaca. Ela é caracterizada pela diminuição da passagem de sangue pelas artérias coronárias. E os marcadores PET usados para avaliar a perfusão miocárdica incluem a amônia marcada com azoto 13 e o rubídio 82, onde esses dois fornecem uma alta precisão diagnóstica na detecção da isquemia cardíaca. Já o fluordesoxiglicose, ele identifica o metabolismo da glicose no coração e, portanto, a viabilidade miocárdica. A isquemia ela se associa ao aumento da glicose e à diminuição da produção de ATP, havendo uma translocação de transportadores de glicose para a membrana plasmática, resultando num excesso de piruvato lactato. Então, o metabolismo residual da glicose no miocárdio disfuncional ele implica na presença de um miocárdio viável, mas funcionalmente comprometido. Já a PET usada para doenças cardíacas não isquêmicas é usado também o FDG, e ele é útil para detectar inflamações cardiovasculares ativas devido à sarcoidose cardíaca. Isso porque a ativação de granulócitos e macrófagos durante a inflamação aumenta a captação desse marcador. Além disso, ele pode ajudar na diferenciação não invasiva de tumores, sendo eles benignos ou malignos, principalmente os malignos, devido ao aumento do metabolismo de glicose. Bom dia, meu nome é Mayara. Eu vou falar um pouquinho da ressonância magnética nas cardiomiopatias, né? Então, a ressonância magnética para avaliação do coração é chamada de ressonância magnética cardíaca, bem intuitivo. E ela é padrão ouro para avaliação da morfologia cardíaca e quantificação do volume do miocárdio. É altamente reconhecida para diagnóstico e prognóstico de isquemia cardíaca, tanto com o envolvimento de um vaso só ou de vários vasos. E aí, antes de tudo, eu queria falar um pouquinho do gadolínio, que o gadolínio é um agente de contraste usado na ressonância magnética para essa técnica chamada de realce tardio gadolínio RTG, que ela é baseada na diminuição do T1 e na distribuição de padrões com as regiões contrastantes do gadolínio no espaço extracelular do miocárdio. E aí, com essa técnica, dá para ver as lesões, edemas, cicatrizes e pontos de fibrose, que essas regiões fibróticas elas ficam mais claras. E aí ele é utilizado para o diagnóstico de diversas condições. Lembrando também que o infarto do miocárdio é uma situação de lesão cardíaca que deixa cicatrizes e fibroses no músculo cardíaco. E essas cicatrizes elas são bem vistas pelo método RTG. Aí, no geral, o padrão gerado pelo realce do gadolínio ele pode ajudar a descobrir a etiologia de diversas falências cardíacas, como no caso do hiperrealce subendocárdico ou transmural, que é muito característico de doença arterial crônica, que sempre tem um envolvimento do subendocárdio. O uso de RM em cardiopatias não isquêmicas é muito bem simbolizado nesses dois exemplos aqui, em que a gente tem a sarcoidose cardíaca, que é uma cardiomiopatia inflamatória, ela é rara e progressiva, que vai levando à disfunção ventricular, a causa arritmia e, eventualmente, insuficiência cardíaca, que, nesse caso, as lesões são comumente localizadas no segmento septal, basal e lateral do ventrículo esquerdo e nos músculos papilares, que têm relação com a abertura e fechamento das válvulas tricúspide e bicúspide. E aqui na imagem que eu trouxe, a gente consegue ver, é um caso de sarcoidose mais extensa, mas ela também pode ser observada de uma forma com os pontinhos mais focais.
E na estenose aórtica, que é uma das doenças valvulares mais comuns, que é o estreitamento da abertura da válvula aórtica, ela também é progressiva, é caracterizada também pela remodelação do ventrículo esquerdo e tem uma resposta muito positiva ao realce do gadolínio. E aí, nessa imagem aqui, eu sei que a válvula estenótica, ela parece mais abertinha, mas isso é a calcificação da válvula, e aí ela não consegue mais abrir direito, e a gente leva ao problema da insuficiência cardíaca. Pode passar. E aí, falando só um pouquinho sobre o volume do miocárdio, a gente tem a diferenciação entre o volume intracelular, que é nos miócitos cardíacos e nos fibrócitos e em outras células, e o extracelular, que é a água da matriz extracelular e o plasma dentro dos capilares. E aí, chamando aqui a atenção para o volume extracelular, ele, juntamente com o mapeamento T1, ele é recomendado para o acompanhamento e diagnóstico da amiloidose cardíaca, que é essa doença causada pela deposição de proteínas insolúveis que vão causando danos graves ao coração. E aí ele fica bem inchado por causa desse aumento de massa e parece que é uma cardiomiopatia hipertrófica, mas é só o acúmulo da proteína insolúvel. Bom dia, meu nome é Tamires e vou falar sobre os prós e contras do sistema de PET-RM. A PET-MRI ela é uma técnica emergente que combina as vantagens ligadas à ressonância magnética. Ela oferece mais vantagens do que a PET-CT, como alto contraste, melhor correção de movimento e nenhuma exposição à radiação, com informações funcionais simultâneas da PET. A precisão quantitativa e qualitativa precisa de correção para atenuação, movimento cardíaco e respiratório no sistema híbrido do PET-RM. Os dados incompatíveis de PET e a correção de atenuação podem ser uma causa de artefato, que artefato é uma anomalia no exame causada por um mecanismo alheio. Apesar das vantagens, o PET-MRI tem várias limitações em comparação à PET-CT, como alto custo inicial de capital, disponibilidade limitada, maior tempo de aquisição, que ela leva cerca de 1 hora, um protocolo e indicação, que para o uso da PET em doenças cardíacas são bem limitadas, a necessidade da presença de radiologistas e tecnólogos com conhecimento em PET e MRI para melhorar o exame. Já tem estudos sobre uma nova sequência de ecos de gradiente radial de respiração livre, que tinham como objetivo melhorar essas desvantagens, mas o implante metálico, os dispositivos implantáveis, como válvulas prostáticas, podem causar artefatos ainda mais graves. Então é um grande problema ainda a ser solucionado. Sobre os sistemas, eles são divididos, classificados em 3 partes. Como na imagem que a gente está vendo da esquerda, o sistema do PET ele pode ser separado, o PET e MRI, e a letra B, eles são fundidos, integrados. No de baixo, o último, ele é classificado em 2 tipos diferentes, onde o pórtico do PET é inserido no furo do scanner de RM padrão, que é a letra C. O pórtico, ele é um espaço coberto, tá? Ou MRL, que é totalmente integrado em um único pórtico, que é a letra D. Bom dia, meu nome é Vivian, vou falar sobre os princípios da PET-RM. É importante a gente entender alguns critérios e alguns princípios para poder diferenciar um pouco o PET-RM do PET-CT. Entre eles estão justamente o uso desses fotomultiplicadores insensíveis ao campo magnético, onde a gente tem que esses fotomultiplicadores eles têm função de pegar os fótons, né, absorver os fótons e transformar em sinais elétricos. Esses detectores, eles são totalmente sensíveis à faixa de ultravioleta, infravermelho, e entre eles também o campo eletromagnético. Então, como a ressonância ela trata basicamente sobre isso, pode haver interferência nessa captação dos fótons, e por isso é necessário que se faça o uso desses detectores insensíveis a esse campo, ou que haja, então, a separação
da PET do RM, onde a gente vai ter justamente a máquina que foi falada anteriormente, onde tem a máquina do PET separadamente da máquina do RM. Outro fator também que podemos observar é justamente a correção desses movimentos, onde a gente tem movimentos, por exemplo, de respiração e batimento cardíacos que não podem ser evitados. Então, o PET-RM ele tem uma função de registros não rígidos desse movimento, onde eles vão captar os momentos estáticos e eles vão apresentar essa melhor correção desse movimento em comparação ao PET-CT. Outro fator também que a gente pode observar é justamente a necessidade de uma correção de atenuação, onde essa atenuação a gente pode caracterizar como a absorção dos tecidos, dos fótons emitidos por essa ressonância. Como a gente pode observar que na PET-CT tem uma diferença entre a PET-RM, onde a PET-RM irá emitir, né, por meio do alinhamento dos prótons de hidrogênio, fótons, onde esses fótons eles são emitidos através de uma interferência dos raios-x, onde irão desalinhá-los, e quando eles retornarem para esse momento estático de relaxamento, eles vão emitir essa energia, que será captada, o que difere totalmente do PET-CT, então é necessário, sim, uma correção dessa atenuação. Bom dia, meu nome é Mariane, vou falar sobre os estudos pré-clínicos e clínicos da PET-RM. O artigo revisa, então, o uso da tomografia por emissão de pósitrons junto com a ressonância magnética. Nos estudos pré-clínicos, há alguns poucos experimentos em animais que sugerem que o uso da PET-RM serve para analisar a viabilidade do miocárdio. Como exemplo, temos esse estudo com infusão de fluodesoxiglicose em suínos saudáveis. E também temos estudos clínicos, onde vemos a capacidade do PET-RM em realizar diagnósticos mais precisos de diversas patologias, como a viabilidade do miocárdio, cardiomiopatias não isquêmicas, tumores cardíacos e entre outros rastreadores. Na viabilidade do miocárdio, né, o uso do PET-RM mostrou-se eficaz para analisar a viabilidade miocárdica, principalmente muito útil para pacientes com doença arterial coronariana. Então, nessa imagem, temos um paciente que possui estenose, que foi submetido a exames de imagem, em que na letra A temos o uso do gadolínio e na letra C temos o uso da fluodesoxiglicose. E na imagem B é a junção do PET e do RM, onde identificamos através da seta vermelha, que indicam a maior absorção da fluodesoxiglicose. Na cardiomiopatia não isquêmica, o PET-RM foi utilizado em casos de sarcoidose cardíaca, em que um diagnóstico preciso é fundamental para o prognóstico desses pacientes. Então, as imagens da associação do PET com ressonância magnética servem para observar inflamações que estejam ativas, cicatriz fibrosa e até edemas no miocárdio. Então, nessa imagem, temos na letra B, evidenciando a captação do gadolínio, indicando uma inflamação ativa. Os outros estudos clínicos foram sobre tumores cardíacos, em que, em um estudo piloto de 20 pacientes com tumores cardíacos, mostrou-se a utilização do PET-RM junto a outros exames na melhora do diagnóstico e diferenciação de tumores malignos e não malignos, evidenciando, assim, o uso do PET-RM para evitar diagnósticos errados. E também, um outro exame, o PET-RM identificou angiosarcoma cardíaco primário, contribuindo, então, como uma nova forma de identificar tumores cardíacos. Na letra D, temos outro tipo de estudos clínicos que estão sendo desenvolvidos com novos rastreadores para
atuar maximizar a eficácia dos diagnósticos. Então, temos o flúor de sódio marcado com flúor 18 para identificar estenose aórtica e amiloidose cardíaca. O C-meta-hidroxefedrina usado após transplantes cardíacos e o F-macroflor para avaliar a cardiomiopatia isquêmica. Concluímos, então, nesse artigo, podemos ver que a fusão da tomografia por emissão de pósitrons junto com a ressonância magnética é eficiente para garantir um diagnóstico preciso de doenças cardíacas, devido à melhoria na qualidade de imagem, onde a atuação conjunta desses dois exames se mostra mais eficaz do que cada exame separadamente, cada exame atuado separado. Então é isso, obrigada.